Aleluia, querido, glória a Deus. Você prestou atenção quando Rebeca falou? Davi olhava para o céu e dizia assim: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Eu quero dizer para você que hoje é uma noite onde Deus vai restituir algumas coisas. Hoje é noite de restituição, querido. Mas você precisa olhar para o monte, porque é de lá que vem o teu socorro. Não adianta você procurar no seu redor, você olhar para a circunstância, porque o teu socorro só pode vir de lá, querido. Só pode vir do monte. Então eleva os teus olhos nessa noite e olha para o Senhor, porque grandes coisas Ele vai fazer na tua vida, querido. Oh, aleluia! Oh, obrigado, Jesus. Oh, obrigado, Deus. Oh, obrigado, Jesus. Obrigado por esse ambiente de restituição, Pai. Obrigado, Jesus, porque eu sei que você vai fazer grandes coisas nessa noite. Eu sei, Senhor, porque tem pessoas precisando de uma restituição, e nessa noite nós iremos vivenciar a restituição do Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Deus. Oh, aleluia, aleluia, querido. Você pode sentar. Aleluia. Obrigado, Jesus, por esse ambiente. Louvor. Obrigado. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Queridos, há mais ou menos uns 25 dias atrás, 30, não lembro mais ou menos isso, eu estava conversando com o pastor André ali na frente, e eu havia lido um capítulo, da Bíblia, que é bastante conhecido, e eu já vou pedir, se você quiser abrir aí, está lá em João, capítulo 21, aleluia, glória a Deus. João capítulo 21, a partir do versículo 1 até o 19. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Amém, queridos. Eu vou começar a ler aqui. Diz assim o versículo 1: depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e os dois dos discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram ao longo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele disse: lança a rede na banda direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podia tirar pela multidão de peixes. Então aqueles discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estava distante da terra, senão quase 200 côvagos, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para outra terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, juntai. E nenhum dos discípulos ousavam perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor.
Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhante o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado nos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me mais? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão se entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo, que quando eras moço, te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e os outros te cingirá e levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que a morte havia de ele glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. Aleluia. Querido, é uma leitura bastante extensa, mas Deus falou muita coisa comigo acerca desse texto. E eu queria compartilhar com vocês. A gente sabe que é um texto bastante conhecido, a gente já leu muito, né? Mas Deus, ele colocou alguns pontos na minha visão, e eu queria compartilhar com vocês. O primeiro ponto que ele disse, que Jesus, ele se revela a esses discípulos para lembrar sobre o seu chamado. Aleluia. Você sabe que há um tempo atrás, antes dessa passagem, Jesus Cristo, ele fez um chamado a Pedro. Ele apareceu de forma semelhante, num ambiente semelhante, e ele disse para Pedro, né? Pedro, eu vou te fazer pescador de homens. E naquele momento ali, Pedro recebeu um chamado de Jesus Cristo, porém Pedro, ele era pescador de peixe. Esse era o trabalho dele. Ele estava acostumado com esse ambiente, ele tinha costume de estar nesse ambiente, e ele tinha habilidades para isso. Mas Deus o chamou e começou a preparar Pedro, começou a dar novas vestes para ele, começou a dar instruções para que ele pudesse viver isso. Mas nessa passagem aqui, no capítulo 21, Pedro, ele, sabendo da notícia que Jesus Cristo havia morrido, todos os discípulos eles ficaram bastante tristes. E Pedro, nesse momento, ele decide, ele diz assim: eu vou pescar. Porque para ele, Jesus Cristo morreu, e aquilo machucou muito Pedro, de forma que ele não conseguia enxergar que era parte do propósito. E o que aconteceu? Pedro queria voltar para onde ele saiu. Ele queria voltar a pescar, fazer aquilo que ele sempre fez. E o que é engraçado, querido, é que a gente, ser humano, a gente tem uma grande tendência. Todas as vezes que a gente começa a passar por lutas, travar batalhas, e são lutas fortes, e muitas vezes a nossa força vai se acabando, e a tendência é a gente querer voltar para o lugar onde é confortável, para o lugar onde é cômodo, para o lugar onde você ali domina. E isso foi o que Pedro fez. Ele manjava de pescar. Então, naquele momento, ele esqueceu do chamado que tinha sobre a vida dele, e ele disse: eu vou pescar. E é engraçado que você vê que Pedro, ele tinha um poder de influência tão grande, que os discípulos tudo junto foi: a gente vai contigo. Só que na verdade o propósito que Jesus Cristo chamou Pedro não era para pescar. Jesus não tinha isso para a vida de Pedro. Mas muitas vezes, querido, a gente quer voltar para um lugar cômodo. Muitas vezes a gente quer dizer assim: rapaz, eu não vou enfrentar isso. É melhor eu ir ali pescar meu peixe,
que é a maior tranquilidade. Mas Deus, Ele falou comigo para eu dizer para você nessa noite: não volta a pescar. Não volta para o lugar de conforto. Enfrenta. Faz parte do processo. Jesus Cristo ali já havia ressuscitado, já tinha passado no terceiro dia, mas Pedro queria ver, os discípulos queriam ver Jesus Cristo. Às vezes, querido, a gente está querendo ver. Aleluia. Deus me chamou nessa noite para dizer para você: ei, não precisa você ver, apenas continua, porque o propósito vai se cumprir na tua vida. Para de querer ver. Deus falou isso muito forte comigo: Ricardo, para de querer ver. Porque a tendência de nós, homens, a gente quer ver, querido. A gente quer ver as coisas acontecer. E sempre para ontem. A gente nunca quer esperar o processo passar. Mas eu quero dizer para você nessa noite: não pula o processo. Passa por ele, querido. Vai valer a pena. Vai valer a pena. E foi incrível que esse encontro foi tão lindo. Tem tanta coisa para a gente extrair aqui. E, na verdade, quando você pode observar aqui, eu não lembro qual versículo, eu não vou voltar para o texto, porque o texto é bastante grande, mas tem uma parte que João, né, que era o discípulo amado de Jesus, diz assim: ó, Pedro é o mestre. E a Bíblia diz, ela relata que Pedro cingiu-se e pulou no mar para ir em direção a Jesus Cristo. Veja o que Deus falou no meu coração sobre isso. Se você for ver o outro texto sobre a pescaria maravilhosa, Pedro não estava nu. No capítulo 21 de João, ele diz assim: Pedro se cingiu porque estava nu. Você sabe o que quer dizer isso? Era o mesmo ambiente. Se Pedro estava nu nessa, era para ele estar na primeira. Mas a verdade, querido, é que ele não estava nu de roupa. Ele estava despido daquilo que Jesus tinha implantado sobre a vida dele. E aí ele diz, quando João fala para ele assim: é o mestre Pedro, ele se veste, ele retoma, ele volta para o lugar onde ele nunca deveria ter saído, ele se municia daquilo que Deus tinha derramado sobre a vida dele, e ele mergulha. Aleluia. Aquele mergulho mudou a vida de Pedro, querido, porque ele pegou tudo que ele tinha e disse: não, eu não vou pescar mais, porque o mestre está ali porque tem um propósito. Jesus Cristo estava ali com um propósito diferente. Não era mais para um chamado, era para reacender aquilo que tinha dentro de Pedro. É porque Pedro estava triste, querido. E muitas vezes, quando eu e você está triste, a gente esquece do nosso chamado. A gente quer deixar as coisas de lado, a gente quer prosseguir a nossa vida. Mas Jesus Cristo está dizendo para mim e para você nessa noite: não entristece, continua, porque eu tenho muita coisa na tua vida. Aquele dia, querido, foi um dia de restauração para Pedro. Pedro, ele estava preparado de forma que ele tinha um poder de influência sobre as pessoas, mas ele estava deixando de lado porque ele estava triste. E muitas vezes, quando eu e você está triste, Jesus Cristo aparece. Se você estiver de coração aberto, irmão, você vai ver que ele vai aparecer. E ele vai dizer assim: eu estou aqui. E ele vai te perguntar assim: Pedro, tu me amas? E aí você vai dizer assim: meu Deus, é Jesus. Aí ele vai dizer para você assim: apacenta minhas ovelhas. Aleluia. Querido, Jesus, ele nunca vai deixar que você lute uma luta que você não suporta. Ele vai estar com você. Se for necessário aparecer pela terceira vez, ele aparece pela terceira vez. E ele vai te reanimar, porque Deus tem um propósito na tua vida. Não abre mão, querido, não abre mão. O propósito que Deus tem para a tua vida é lindo. Não abre mão disso. E é engraçado que naquele momento ali, quando Pedro, ele se municia, ele se cinge, ele se veste, ele pega tudo aquilo que Jesus tinha dado. A gente sabe que existe uma armadura, existe uma roupa diferente de Deus, que você pode encontrar lá em Efésios capítulo 6. Se você quiser se municiar dessa roupa, você pode ir lá e ler. E Pedro retoma tudo e mergulha no mar. Ele mergulha no mar, porque o mar é algo profético naquele momento. O mar era a situação difícil que ele vinha atravessando. E ele se vestiu
de tudo que ele tinha recebido de Jesus Cristo, e disse: eu vou encarar tudo. E ele mergulha no mar em direção a Jesus Cristo. E sabe o que eu acho lindo? Que Jesus Cristo, ele gosta de trabalhar muito na nossa vida, através de, muitas vezes até da habilidade que você tem. Jesus Cristo, ele chega no local onde as pessoas estavam tristes, para reanimá-las, e ele prepara ali na beira da praia, como se fosse uma fogueirinha, uma churrasqueira. Só que ele faz uma pergunta para as pessoas que estão naquele barco. Ele faz uma pergunta retórica, uma pergunta que não tem resposta, já está respondida. Ele diz: vocês têm alguma coisa aí? E eles dizem assim: não, a gente não pegou nada. Aí Jesus brinca, né, e diz assim: ó, joga do outro lado lá, que vocês vão conseguir, e os caras conseguem pescar. Só que quando eles chegam com peixe, Jesus já estava com tudo pronto para eles comer. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Tu está preocupado, né? Tu está desesperado para as coisas acontecerem, mas Ele já está com o pão e o peixe pronto para tu comer. Não precisa você se preocupar não, querido. Não precisa você ficar aperreado. Tem coisas que mexem com a gente, o nosso coração realmente humano, a nossa limitação, a gente fica mexido com muitas coisas. Mas Jesus Cristo já está com o peixe e o pão preparado para mim e para você. E quando você chegar lá, para você não se sentir constrangido, Ele vai dizer assim: ó, faz o seguinte, do teu esforço, traz um peixe aí. Apesar de já estar tudo pronto, mas para você não se sentir fora da cota, Ele diz: ó, traz um peixe desse aí e bota aqui que a gente vai assar para comer. Aleluia. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele gosta de motivar a gente nas nossas habilidades. E Ele está fazendo isso com você nessa noite. Está dizendo: ó, o que é que você tem na sua mão? Qual é a habilidade que você tem? Use isso aí, que eu vou começar a fazer coisas grandes na tua vida. Porque Jesus é lindo. Jesus, Ele ama tanto a gente que ele gosta de surpreender o tempo todo. E eu vou entrar agora na questão de Pedro. Pedro era um cara excepcional, um cara que ele era proativo, era um cara que tomava a frente para fazer as coisas, mas nesse momento Pedro estava quebrado. Por que Pedro estava assim? Porque fazia poucos dias que tinha se cumprido algo que Jesus tinha dito, que ele iria negar ao nome de Jesus. E por isso que Pedro estava querendo voltar para a vida antiga, porque era muito pesado o que aconteceu com Pedro, porque Jesus disse que ele ia fazer, e ele não cria naquilo. Ele acreditava que não, que eu ia enfrentar tudo por Jesus Cristo. Essa é a nossa vontade sempre. A gente sempre fala que enfrenta tudo por Jesus Cristo, mas existem situações na nossa vida que a gente dá uma de Pedro. E é difícil quando a gente faz isso, porque o coração fica pesado. E Pedro estava com o coração pesado. Ele tinha negado por 3 vezes a Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo, sabendo disso, entendendo da limitação de Pedro, Ele disse: eu vou desfazer o que está dentro do coração de Pedro. E depois que eles comem ali o peixe, o pão, Jesus Cristo chega para ele e diz assim: Pedro, tu me amas? E aí Pedro diz: amo, Senhor. Aí depois, pela 2ª vez, ele pergunta, e ele responde que ama, e pela 3ª vez ele fica triste, porque vê um flash na cabeça de Pedro. E ele lembrou as 3 vezes que ele tinha negado a Cristo. Aquilo mexia com ele, era como se fosse um start. E aí Pedro ficou triste e disse: tu sabes, eu te amo e tal. E Jesus fez tudo isso, não para mexer com Pedro, mas para quebrar o que ele tinha negado a ele por 3 vezes. Ele precisava afirmar por 3 vezes. Sabe por quê? Não é porque Jesus Cristo precisava entender que ele amava por 3 vezes. É porque Pedro precisava entender que ele era limitado, e mesmo assim Jesus Cristo entendia a limitação dele. E naquele momento Jesus Cristo estava quebrando a trava que estava dentro do coração de Pedro. E estava dizendo para ele: ó, filho, independente de você ter me negado por 3 vezes, eu estou aqui, eu te amo. Eu te amo muito mais do que tu imagina. E eu quero você assim. E vou te transformar para fazer grandes coisas através da tua vida. E eu não sei, querido, se existe algo na tua vida que está te travando, que fez você ficar triste,
com a obra de Deus, com o teu ministério. Mas Deus nessa noite quer dizer para mim e para você, não te preocupa, eu sou aquele que sara a ferida, eu sou aquele que restitui o que foi perdido. Talvez na cabeça de Pedro ele estava pensando, meu Deus, se eu neguei 3 vezes a Jesus Cristo, não tem mais jeito. Se eu negasse 1 ou 2, tudo bem, mas 3. Mas Jesus Cristo, ele pega o homem, Pedro, e trabalha isso no coração dele. E diz, filho, eu te perdoo, e mais do que isso, eu confio tanto em tu, apacenta minhas ovelhas. Faz aquilo que eu te chamei para fazer, porque eu acredito em você. E naquele momento, houve uma restauração na vida de Pedro. É engraçado, querido, que muitas vezes acontecem coisas na nossa caminhada, e a tendência da comodidade como ser humano é a gente querer voltar para o Egito, voltar para uma situação de conforto. Eu vou me acomodar, deixa quieto, eu não quero me aperrear. É tendencioso a gente como ser humano fazer isso. Mas eu quero te dizer uma coisa, não sei se você lembra, na passagem lá com Noé, na arca de Noé, ele construiu uma grande arca, para que ia vir o dilúvio, e aí ele coloca toda a sua família, coloca os animais, tudinho, e o que é mais curioso, na arca, é que a arca só tinha uma janela. Geralmente janela é algo que você vai usar para se refrescar, você vai usar para olhar alguma coisa, ver alguma coisa, mas ela estava lá em cima. Aleluia. Não sai de dentro da arca, querido. Fica dentro da arca e olha para a janela que está lá em cima, que a única coisa que você vai poder ver é o céu. Fora da arca, irmão, não tinha salvação, era morte. Eu e você precisa estar dentro da arca, envolvido ali no meio, e nada nem ninguém pode nos tirar de lá. Então, meu irmão, independente de como está a tua vida, independente das coisas que você está enfrentando, permanece dentro da arca, porque dentro da arca tem salvação, dentro da arca tem suprimento, dentro da arca tem cura, tem vida, mas fora dela é morte eterna. Então, meu irmão, Pedro naquele momento ele estava querendo, na sua natureza humana, voltar para uma vida de comodidade e largar a mão daquilo que ele tinha para fazer. Mas quantas coisas Pedro fez? Imagina se Pedro abre mão ali, se Jesus não vai buscar a Pedro, quantas coisas não deixariam de acontecer? A Bíblia fala que a primeira pregação de Pedro converteu 3.000 pessoas, cerca de 3.000 pessoas. Existe mais de 3.000 pessoas esperando por você, que conta com a palavra que vai sair da tua boca, da unção que existe sobre a tua vida. Às vezes você pode dizer assim, mas eu não sou capaz, eu não posso, eu sou o mais miserável de todos os homens, eu sou o cocôzinho de Jacó. Muitas vezes eu já me senti assim, mas se Deus usou uma mula, tenho certeza que eu sou um pouquinho mais do que uma mula, e eu não vou abrir mão. Eu estou querendo te encorajar nessa noite, não abre mão. Essa noite é noite de Deus restaurar o ministério na tua vida, é noite de Deus restaurar aquilo que está quebrado na tua vida, da mesma forma que Ele fez com Pedro, Ele quer fazer com você nessa noite. Ele quer restaurar, para que você continue a sua caminhada, porque a caminhada é longa e vale a pena, querido. Não abre mão daquilo que Deus deu para você. Eu tenho certeza que no mínimo, a gente tem uma unção dentro da nossa vida. Sabe por quê? Não é por mim e por você, mas é porque habita o Espírito Santo de Deus dentro da gente. E isso já dá uma porção da presença de Deus. E onde existe a presença de Deus, aí há mudanças.
E Deus quer usar você para mudar vidas. Deus quer usar a tua vida para que haja restauração no mundo. Quantas coisas não estão quebradas no mundo? Moral, respeito, tantas outras coisas que a gente for listar aqui. A gente está vendo aí o homem em pleno século XXI fazendo guerra. Isso para mim não entra na minha cabeça, isso é meio que contraditório. Eu não consigo acreditar que hoje o homem ainda faz guerra. Mas é o que está acontecendo. E Deus conta comigo e com você para acabar a guerra, para acabar a fome, para acabar a morte, desespero, loucura, depressão, crise de ansiedade. Eu e você somos agentes de Deus aqui na terra para fazer a diferença, para mudar esse mundo. Muitas vezes a gente se coloca tão pequeno e acha, meu irmão, não se coloca como pequeno. Você em Deus é muita coisa. Sozinho a gente não é nada verdadeiramente. Mas em Deus, querido, você é uma potência. Você é alguém que foi chamado para desfazer as obras de Satanás. O mesmo Espírito que habitava em Cristo Jesus é o mesmo que habita em mim e você. Então existe um poder de Deus na minha vida e na tua vida. A palavra do Senhor, lá em Isaías 61, versículo 7, ele diz assim, abra aqui, Guilherme, por favor. Isaías 61, 7. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa parte. Por isso, na sua terra, possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Deus te chamou para viver isso, querido. Não é vergonha que Jesus tem para mim e para você. É dupla honra. Ele quer nos elevar cada dia mais em direção a Ele, porque Ele é o centro de tudo. Tudo é para Ele, por Ele e para Ele. A minha vida e a tua é para glorificar o Senhor. Então, meu irmão, nessa noite, se você está aqui e viveu alguma coisa, ou está passando por alguma coisa que está te desanimando, que está te deixando triste, que está te impedindo de prosperar no ministério que Deus chamou para você para fazer, eu queria orar por tua vida nessa noite. Eu queria que você no seu lugar, não quero que ninguém levante, no seu lugarzinho, que você levante a mão, acreditando que o socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Porque é noite de restauração, querido. Deus vem falando muito isso comigo. É noite de restauração. É noite de transformar, tirar você de um ciclo que não vai te levar à presença de Deus. Deus tem muito mais para nós. Então, querido, eu queria que você escutasse essa canção agora, que você escutasse a letra e meditasse no que Jesus quer falar para mim e para você nessa noite. Aleluia. Aleluia. Abre minha visão, me faz enxergar o teu amor. Me dá um coração igual ao teu. Sei que é muito pouco, tudo que eu faço é pouco comparado ao teu amor. Sei que é muito pouco, tudo que eu faço é pouco, eu sei. Eu não vou desistir e nem olhar
olhar para trás, Jesus me chama para me guiar. Eu não vou desistir e nem olhar para trás, Jesus me chama para me salvar, para mudar minha vida, me dar um destino e fazer minha melhor versão. Para mudar minha vida, me dar um novo rumo e consertar este meu coração. Se tua alma está perdida, se sente lá no fundo, sem rumo, sem paz e sem direção. Tá tudo tão vazio, sente que perdeu tudo, procura uma saída e não vê solução. Coração virou de pedra e sentimento agora já nem sente mais. Coração virou de pedra e sentimento agora já nem sente mais. Você que desistiu e não quer viver mais, Jesus te chama pra te guiar. Você que desistiu e não quer viver mais, Jesus te chama pra te salvar, pra mudar sua vida, te dar um destino e fazer sua melhor versão. Pra mudar sua vida, te dar um novo rumo e consertar este teu coração. Você que desistiu e não quer viver mais, Jesus te chama pra te guiar. Você que desistiu e não quer viver mais, Jesus te chama pra te salvar. Você que desistiu e não quer viver mais, Jesus te chama pra te guiar. Você que desistiu e não quer viver mais, Jesus te chama pra te salvar, pra mudar sua vida, te dar um destino e fazer sua melhor versão. Pra mudar sua vida, te dar um novo rumo e consertar este teu coração. Aleluia. Aleluia. No versículo 18 de João, ele diz assim: na verdade te digo, que quando era mais moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Mas, quando fores velhos, estenderás as tuas mãos, e o outro te cingirá e te levará para onde não queiras. Esse versículo, ele se assemelha muito com uma frase que eu escutei uma vez do pastor Márcio, e aquilo marcou minha vida. O pastor Márcio, ele disse assim: uma criança, ela faz o que ela quer. Um homem, ele faz o que precisa. E esse versículo, ele fala muito sobre isso. E o que eu quero dizer para você nessa noite: não faz o que você quer, não. Faz o que Deus quer que você faça. Porque tudo vai bem na tua vida. Amém? Eu queria orar por você que está nessa noite aqui, que está precisando ser restaurado em alguma coisa, em alguma área da tua vida, no teu ministério, qual que seja. Eu quero orar pela tua vida, amém? Se você quiser, baixe sua cabeça, e eu queria orar por você. Pai, em nome de Jesus, Tu és um Deus que sabe todas as coisas, Senhor. Tu és um Deus que sonda os corações, e Tu falaste para mim, Senhor Deus, que essa noite era uma noite de restauração. Existem pessoas aqui, Senhor, aqui está a Tua igreja, aqui estão os Teus filhos, que precisam ser restaurados, que precisam ser mudados, ser renovados,
receber força do Senhor nessa noite. E eu quero clamar a Ti, Senhor. O Senhor é o único Deus. A Tua palavra diz que a gente precisa olhar para um monte, que é de lá que vem o nosso socorro, e nessa noite nós estamos colocando a nossa confiança no Senhor. E queremos Te pedir, Senhor, que nesta noite haja restauração sobre as vidas, Pai, nessa noite. Oh Deus, Tu és um Deus que sabe, Senhor. Tu és o Deus que conhece o profundo, o oculto de cada um de nós. Eu quero Te pedir, Senhor, toca nos Teus filhos, Pai, nessa noite. Entra com poder, fazendo mudanças. Pai, em nome de Jesus, que seja feita a Tua vontade, Pai, na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Eu queria chamar o louvor. Queridos, eu queria só fazer mais uma pergunta aqui, nessa noite. Deus falou que é noite de restauração. Eu não conheço todo mundo que está aqui nessa noite, e eu queria nesse momento dar uma oportunidade para você que está aqui e que precisa de uma reestruturação na sua vida. Tem momentos, queridos, que a gente vive que a gente não tem mais a quem recorrer. A gente não tem a quem mais se apegar. E existe alguém chamado Jesus Cristo. Ele está em todo o tempo disponível para se encontrar com você. E eu queria nessa noite, se houver alguém aqui nesse lugar que ainda não teve um encontro com esse Jesus, que não teve uma mudança na sua vida, eu queria te dar uma oportunidade nessa noite. E eu queria que, se você estiver aqui e quer levantar a mão em direção a esse monte, você possa fazer um sinal, que a gente vai orar por você aqui. Existe um ambiente aqui, querido. Existe um ambiente feito por Deus para mudar a tua vida. Ele quer te dar um novo rumo e quer fazer a tua melhor versão. Então, se você está aqui nessa noite e quer ter esse encontro com Jesus Cristo, faz um sinal. Não fica acanhado. Às vezes a gente fica pensando: será que é isso que eu tenho que fazer? Será que as pessoas vão falar? O que é que minha família vai dizer? Querido, Deus tem muito para mim e para você. Se você está aqui nessa noite e quer fazer essa opção, levanta a tua mão, porque Deus, Ele quer te dar uma nova vida. Aleluia. Glória a Deus, querida. Então, já que não tem alguém hoje, se você sentir no coração, amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, querida. Aleluia. Meus queridos, eu queria que vocês dessem sua mão para cá. Vamos orar para o nosso irmão. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Queremos Te apresentar a vida do nosso irmão, Senhor, que nesse momento, Pai, está dando um passo em direção ao Senhor, para Te conhecer. Pai, nós clamamos nessa noite que Tu possa escrever o nome dele no livro da vida, Senhor Deus, e que nunca mais seja apagado de lá, Senhor. Pai, em nome de Jesus, toma conta dele, Pai. Ele está precisando, Senhor, do Teu abraço, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu queria que você repetisse aqui com a gente. Amém? Diga assim: eu, Rômulo
Quero entregar a minha vida Quero entregar minha vida ao Senhor Jesus. ao Senhor Jesus. Peço perdão dos meus pecados Peço perdão dos meus pecados. e entrego totalmente a minha vida em tuas mãos. Entrego totalmente minha vida em tuas mãos. Roubado for, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor Aleluia. Glória a Deus. Já que levantou tem mais alguém? Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês, querido. Em nome de Jesus.